Olá pessoal, tudo bem? Professora Camila Cury e eu estou aqui com você agora para a gente resolver uma questão de processo civil. É aquilo, né? Tem que acertar. O que a gente vai fazer? A gente vai tentar resolver a questão, então eu vou já vou apresentar a questão para você. Na sequência, eu vou desenvolver todo o raciocínio que vai te levar aí a responder essa questão, para no final a gente confirmar se você acertou, se a resposta é aquela mesma que você tinha pensado. Certo? Vamos lá então? Já vou colocar para você saber. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Veja, no que concerne ao ato citatório, cabe asseverar que... Então, vamos lá, o que a gente precisa aqui para responder essa questão? Primeiro, a gente precisa dar aqueles pontos chaves. O que a gente está falando sobre o ato citatório, certo? Então, a gente precisa saber algumas questões que vão envolver a citação e que são importantes para nós. Então, vamos ver quais são as alternativas aí. Bom, para a validade do processo, é indispensável a citação do réu ou do executado, ainda que seja caso de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Será? B. O comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade de citação, fluindo a partir da decisão de deferimento de seu ingresso no feito o prazo para a apresentação da contestação. C. A citação dos estados e das suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão da advocacia pública responsável por sua representação judicial. D. Poderá ser realizado pelo correio em se tratando de ações de Estado. E letra E. A citação válida, desde que ordenada por juízo competente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor. Aí a gente vai abordar um ponto da citação de extrema importância que vai fazer aqui você ter possibilidade de responder essa questão. Então, vamos lá. E é um ponto-chave, é aquele ponto que você precisa saber porque cai na prova. Então, vamos ver o que é que a gente precisa entender aqui. Artigo 240. Ele vai falar um ponto específico da citação e que, inclusive, tem aí uma abordagem na nossa questão. E o artigo 240 nos diz o seguinte: a citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, tem 3 efeitos. Estes 3 efeitos, eles vão decorrer desta citação. Ok, professor, eu entendi isso. Sim. Agora, o que eu quero a sua atenção máxima no 240 é o seguinte. E é aquele ponto, só para a gente fazer um parênteses, que qualquer um pode entender. Porque, veja, você pode estar aí do outro lado pensando, eu não vou conseguir saber essa questão da citação, eu não sou da área jurídica, eu presto concurso, mas eu não sei nada disso. Aqui a gente não está com esse terrorismo, não. A nossa ideia é, vamos desmembrar, entender o artigo, de forma que você que está estudando processo civil, independentemente de já ter tido contato com a área jurídica ou não, você consiga interpretar aqui e entender a questão ou como esse 240 foi elaborado, para no final responder a questão que eu propus. Então, veja, a citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, olhe essa informação, quanto valiosa ela é para nós. A citação vai ser considerada válida, mesmo que, ou melhor, vamos pensar em partes. A citação válida, mesmo que tenha sido ordenada por um juízo incompetente, mas como assim, professora? Aquele juízo que não tenha competência para determinar a citação naquele caso. Ainda que isso aconteça, que se verifique depois da citação. Poxa, veja só, esse juiz ele não era competente para esse caso. Ainda assim, estes 3 efeitos da citação vão acontecer. Quais são esses três efeitos? A indução da litispendência. O que significa litispendência? Litispendência é o seguinte, é uma lide pendente, pensa assim. É uma questão que vai dizer o seguinte, quando eu entro com um processo,
e acontece a citação desta pessoa, isso significa que se eu resolver, porventura, entrar com outro processo, com estas mesmas características, mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, vai acontecer o fenômeno da litispendência. Ou seja, o juiz vai verificar e vai falar, olha, não podem ter duas lides aí pendentes falando sobre o mesmo assunto. Então, a citação que aconteceu ali na primeira já traz esse efeito aí da litispendência. Então, eu não posso entrar com uma outra ação, seja por qualquer motivo que for. Às vezes a pessoa fala, vou entrar com outra ação porque essa aqui está demorando muito. Senão você vai cair na litispendência. Veja, mesmo a citação ordenada por juiz incompetente, professora, mesmo. Seguindo, a citação, ainda que determinada por juiz incompetente, torna litigiosa a coisa. Veja, aquele objeto de discussão daquele processo, a partir do momento da citação, ainda que por juiz incompetente, vai tornar aquela discussão controvertida, vai tornar aquela coisa litigiosa. Vamos pensar, eu estou processando ali uma pessoa que colidiu com o meu carro. E essa pessoa precisa me pagar danos materiais por esta colisão. O que vai acontecer? A partir do momento que houve a citação desta pessoa, ou seja, que este réu foi informado da existência do processo, ainda que depois se verifique que o juiz era incompetente, já tornou aí litigiosa a nossa discussão. Que discussão, professora? A respeito deste acidente de trânsito que me gerou ali algum dano, certo? É outro efeito que decorre da citação válida, mesmo ordenada por um juiz incompetente. E, finalmente, constitui em mora o devedor. Da mesma forma, se eu estou ali cobrando uma dívida do devedor, o devedor é o réu, realizada a citação deste réu, a partir deste momento, ele está constituído em mora, ou seja, o processo tem ali como dizer que ele está me devendo algo. A partir de então, não adianta o réu falar assim, não sei de nada, eu não estou devendo nada para Camila. Está sim. Mas o juízo que me mandou citar, ele é incompetente, Por quê? Porque o 240 do CPC diz que, ainda que o juízo seja incompetente, o efeito da citação, a partir do momento que este réu foi citado, ele está constituído em mora. Certo? É o terceiro efeito, então, que independe de ser um juízo competente ou incompetente que realize a citação. Certo? Professora, preciso saber isso? Precisa, pessoal, porque este é um ponto-chave que é constantemente cobrado em provas de concurso, como a gente já viu. Ressalvado o disposto nos artigos 397 e 398 do Código Civil, é a continuação do nosso artigo 240. Aí veja, o que mais que a gente precisa ainda saber? Porque o artigo não para por aí. Ele diz o seguinte, parágrafo 1º, a interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data da propositura da ação, mais um efeito que vai decorrer dessa citação. Ou seja, vai haver ali a interrupção da prescrição, certo? Então, a partir daí, movi o processo, ainda que o despacho que recebeu o meu processo tenha sido proferido por um juiz incompetente, isto tem por objetivo interromper a prescrição, fazer com que eu não possa ser alegado futuramente pelo réu que prescreveu a minha pretensão. Não prescreveu, porque eu já tomei a iniciativa, eu já entrei com aquele processo. E isso, então, vai retroagir a data da propositura da ação. Vai voltar lá atrás, independentemente desse juízo posteriormente ser considerado incompetente. Vai ser dito o seguinte, a Camila já havia entrado com a ação, portanto, não se considera ter havido a interrupção da prescrição. Aqui, ainda para a gente entender, envolvendo aí a questão da prescrição, diz o parágrafo 4º. O efeito retroativo a que se refere o parágrafo 1º, este efeito aqui, retroativo, aplica-se também à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.
Então, ainda que estejamos falando de uma situação de decadência, que importe ali na perda do direito e não de prescrição, ainda assim vai incidir o 240, parágrafo 1º, certo? Vamos ver o que mais a gente precisa saber aqui, que é importante para a gente responder, lembrando que o nosso objetivo é responder aquela questão, que a gente já vai chegar nela. 240, parágrafo 2º, incumbe ao autor adotar no prazo de 10 dias as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não ser aplicado o disposto no parágrafo 1º. Que disposto no parágrafo 1º? Que diz que interrompe a prescrição. Então, eu, Camila, movi uma ação e a partir daí o réu não pode alegar que prescreveu o meu direito de ação. É isso mesmo, desde que em 10 dias eu tenha adotado o quê? As medidas necessárias para viabilizar a citação deste réu, certo? E aí, parágrafo 3º, a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Ou seja, se a citação ainda não se efetivou, não por minha culpa, porque eu já tomei todas as medidas necessárias, mas por conta da demora ali do trabalho do cartório, isso não pode cair na minha conta. Essa situação não pode ali me prejudicar o meu direito, certo? Então, o parágrafo 3º, ele traz uma ressalva, uma exceção ao conteúdo do parágrafo 2º. E aí, então, eu quero saber se você acertou a questão. A resposta certa sobre citação era a D. Por quê? Porque a citação nos estados e nas suas respectivas autarquias e fundações de direito público, de fato, será realizada perante o órgão da advocacia pública, responsável por representá-la judicialmente. E aqui eu quero o seu foco. Veja aí, a citação válida, desde que ordenada por juízo competente, induz litispendência? Não, professora. Por quê? Porque eu acabei de ver que mesmo que ordenada por juízo incompetente, ela gera estes efeitos. Então, essa alternativa não poderia ser a certa, sendo que a C é a que está de acordo com o previsto na citação lá pelo Código de Processo Civil. Certo? Bom, pessoal, é isso. Eu espero que você tenha acertado essa questão. A gente se vê num outro momento. Até lá. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!